senão não fica, senão não consigo postar. Pronto. A nossa aula vai começar, a gravação está iniciada, tá bom? Então, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Agora sim. Pronto. A gente está na unidade 3. Vou desligar minha câmera. Pronto, a gente está na unidade 3. Estamos falando sobre a lógica nebulosa, né? A gente já teve 2 sextas-feiras que foram feriados, né? Então, a gente, de certa forma, a gente não está atrasado, tá? A gente poderia estar mais adiantado. É que se a gente não tivesse tido esses 2 feriados, a gente praticamente já teria terminado todo o assunto da disciplina. É um assunto razoavelmente curto, a disciplina é bem tranquila, e ela, do jeito que ela está na modalidade, ela é AMI, né? Aula Modelo Institucional, então a gente tem bastante tempo. Por isso que eu não tenho me preocupado com o tempo, tá? Mas vejam só, só para antecipar e falar um pouco do que o trabalho que vocês vão encontrar no AVA para fazer, tá lá, já está postado na unidade 3, nessa sessão aqui, ó, o 3, sessão 2 na aula, tá? Fala sobre conjuntos fuzzy. Esse trabalho está relacionado com esse assunto, tá? Com conjuntos fuzzy. E aí, na realidade, para ver uma aplicação, eu pedi para vocês pesquisarem sobre conjuntos fuzzy no MATLAB, que é uma linguagem, um software que faz uso, tem implementado já lá na sua elaboração, funções matemáticas que trabalham com lógica fuzzy, tá? E aí tem umas funções matemáticas lá que são implementadas também, já estão prontas para serem utilizadas, e é sobre essas funções que eu pedi para vocês pesquisarem e consultarem. Eu não estou pedindo para vocês fazerem programação, para fazerem implementação de nada, tá? Mas fiquem à vontade se nesse resumo, eu até deixei uma quantidade de páginas bem razoável, deixei que vocês pudessem o trabalho inteiro, tá? Desde a capa até a lista de referências bibliográficas, eu pedi também. Então, tudo que vocês consultarem para fazer esse resumo, eu quero que vocês coloquem nas referências, lá na última página do trabalho, criem uma lista, coloquem no padrão ABNT, é até bom para vocês já irem treinando, para quando vocês forem fazer o TCC, vocês já estarem acostumados, habituados com esse padrão aí, tá? Então, vocês podem fazer implementação se quiserem, mas na realidade eu só quero que vocês falem sobre as funções utilizadas para trabalhar com lógica fuzzy, tá? Que fazem o estudo de relação de pertinência, que é uma coisa que a gente vai ver hoje, tá? E é isso. Um resumo de até 5 páginas no total, incluindo capa e lista de referências. Então, isso quer dizer que fica em torno de 3 a 4 páginas, não, 3, né? De 1 a 3 páginas para vocês escreverem nesse resumo. Podem colocar figura também, tá? Eu não disse isso, mas podem colocar a imagem e tal. Se vocês quiserem baixar o programa para ficar testando também, podem fazer isso. Na página do MATLAB, você pode baixar aquelas versões de trial, de teste. Então, vocês conseguem fazer o download de teste e tal. Não sei se tem versão para aluno. Eu não procurei sobre isso, mas eu sei que tem umas versões de teste que vocês terão 30 dias para mexer no programa de forma gratuita. Então, é isso. E aí, se tiverem alguma dúvida durante essa semana que vocês vão estar fazendo a atividade, vocês podem me procurar, tá? Pelo AVA, pelo e-mail, pelo WhatsApp, que eu acho que tem um grupo aí que a gente tem. Quem não tiver, depois me passa o número, eu incluo no grupo. E assim vai. Vamos lá. Bem, tá aqui, né? Esse aqui é o nosso conteúdo da aula de hoje. Vamos falar sobre conjuntos fuzzy, vamos apresentar algumas características e alguns exemplos. Tá? Vamos falar sobre função de pertinência e exemplificar também. Função de pertinência é basicamente o coração da lógica fuzzy. Tá? Então, vamos lá. Para iniciar, vamos falar de essa coisa da pertinência, ela está muito relacionada com a imprecisão, né? Com a linguagem natural nossa.
por exemplo, o exemplo que eu trouxe aqui, tem lá um diálogo entre o Pedro e o seu João, e aí o Pedro pergunta para o seu João, o posto de gasolina é longe daqui? Aí o seu João responde, nada, é logo ali. Né? Aí, como dizem que os mineiros falam muito isso, né? O logo ali, aí o Pedro olha, o logo ali do seu João é uma estrada de quilômetros e quilômetros, como na figura que está aqui apresentado, por exemplo. Então, essa coisa da distância, que é o exemplo que eu quero trazer aqui, né? Às vezes uma coisa para mim é longe e para um de vocês não é. Então, é exatamente nesse sentido, dessa imprecisão, tá? Dessa subjetividade que na qual a lógica fuzzy trabalha. Tá? Essa coisa de... não tem uma coisa exata como a lógica booleana ou a lógica proposicional, né? Que ou uma coisa é 100% verdade ou ela é 100% falsa. Né? Aqui no lógica nebulosa, essa coisa ela é quebrada, porque ela é muito mais... Ela foi elaborada para se parecer muito mais com a linguagem natural, né? A linguagem de processamento natural, que é a nossa linguagem. É a linguagem humana sendo reproduzida no âmbito computacional. Então, vamos lá. Definição de conjuntos fuzzy, tá? Eles também são conhecidos como conjuntos nebulosos, porque a gente está dentro da lógica nebulosa, né? Ou então, conjuntos difusos também vem de lógica difusa. A definição é que eles são objetos matemáticos, tá? Os conjuntos fuzzy são objetos matemáticos cujo objetivo é modelar a imprecisão, que é característica da linguagem natural, então é isso que eu já acabei de falar, quando se descrevem fenômenos que não têm limites bem definidos. É aquela coisa também, está calor e está frio, né? Para uns está mais frio, para outros está calor e assim por diante. Tá? Essa imprecisão que está sendo referida aqui. Então, eu pintei aqui de outra cor essas palavras, esses termos, porque a gente vai falar um pouco mais sobre eles aqui. Né? Objetos matemáticos, a gente vai ter que entender que são conjuntos. Tá? Eles são conjuntos que permitem que existam relação entre eles. Né? Então, é daí que vem a tal da relação de pertinência, que a gente vai falar mais adiante. A imprecisão é porque ela admite que uma proposição seja parcialmente verdadeira, ou seja, nada é 100% verdade e nada é 100% falso. Né? Ou pode ser, mas não que só seja assim, né? Que é na lógica proposicional, né? Ou ela é verdade ou ela é falsa. O 0, 1, o binário lá, por exemplo. E a questão da característica de linguagem natural é que permite que os problemas sejam descritos sem a necessidade de um grande conhecimento a respeito deles, né, o que ele chama de linguagem científica ou formal, ou de linguagem de programação. Na realidade, isso aqui está um tanto confuso, eu retirei do nosso livro didático, mas na realidade é a questão da não exigência do conhecimento completo a respeito do fenômeno. Né? Então, quando a gente não conhece o fenômeno por completo ou totalmente, a gente pode utilizar a informação que a gente tem a respeito dele na implementação, né? Na elaboração de algum processamento. Aqui tem um exemplo. Tá? Aqui tem um exemplo. Estou falando aqui de conjuntos nebulosos ainda. Ainda é sobre a definição, tá? São objetos matemáticos que modelam a imprecisão por característica de linguagem natural. Espera que chegou alguém. Pronto. E aí, eu trago graficamente, porque a lógica booleana não, a lógica fuzzy, tá? A lógica nebulosa, ela trabalha bastante com gráficos. Né? Então, o produto dela, geralmente, é um produto gráfico. Por isso que eles fazem uso bastante de funções matemáticas para a produção de gráficos, para saber os pontos limítrofes das coisas, das mudanças. Por exemplo, aqui na lógica proposicional ou lógica booleana, a questão da distância, né? Vamos considerar o exemplo que eu apresentei lá do seu João e do Pedro, né? Ou a coisa é perto até um determinado limite e a partir daquele ponto passa a ser longe, né? Passa a ser longe. É como se para o seu João aquela distância toda ali apresentada naquela imagem
fosse perto, né? E aí o que ele perde de vista é que passa a ser longe, tá? É uma coisa que ou é 8 ou é 80, né? Ou é 0 ou é 1, tá? Aqui, ó, vejam só, um gráfico, por exemplo, para representar um fenômeno implementado com lógica booleana, isso muda um pouco. Percebe que aqui na escala vertical, a gente tem o valor de 0 a 1, onde de 0 a 1 representa o peso de pertinência da nossa declaração, tá? Por exemplo, a distância, o perto, tá? Por exemplo, ó, ele é 100%, né? Quando é 1 é porque é totalmente perto, até um determinado ponto, tá? Vamos supor que isso aqui seja a distância em metros. E aí, a partir desses 100 metros, vai deixando de ser tão perto, não que ele fique longe, mas vai ser menos perto a cada distância que vai se distanciando desse ponto. Então, vai ficando, ó, vai baixando, ó, se vocês verem aqui o ponto, né, os pares ordenados, aqui vai deixando de ser cada vez menos perto, até ficar tão menos perto que passa a ser longe, depois de um determinado período. Então, é mais ou menos com esse raciocínio que a gente entende ou interpreta os conjuntos fuzzy, tá? Essa coisa da pertinência, tem um objeto, vamos supor, uma distância, né? A questão da distância que a gente está vendo aqui, ela é perto até um ponto, com toda certeza, mas a partir de um outro ponto, ela não deixa de ser perto, ela só é menos perto do que era. Então, isso é que também está relacionado com o que a gente fala da imprecisão, tá? Essa é a imprecisão que esses conjuntos têm como características, tá? Que não é aquela coisa que não é totalmente verdade, tá? Não é totalmente verdade, é porque também não é totalmente falso ou mentira. Bem, os elementos do conjunto fuzzy, eles pertencem a ele em diferentes graus, que foi exatamente isso que eu apresentei no gráfico, que tem essa variação de 0 a 1 lá na escala, né, do plano, no caso, mas em percentual também isso pode ser convergido, né, a gente pode converter para um número percentual, onde o 1 representa a totalidade, ou 100%, e o 0, de fato, representa o zero mesmo, ou 0%, ou zero em valor de intervalo 0,1. Tá? Essa teoria de conjuntos fuzzy, ela é considerada uma generalização da teoria de conjunto geral. Né? Por que ela é considerada uma generalização? Porque na teoria de conjuntos, a gente tem os conjuntos lá de elementos ou conjuntos numéricos, onde, por exemplo, o número 1, né, o elemento 1, né, o numeral 1, ele pertence com toda certeza ao conjunto dos números inteiros, né? Mas o 1,3, por exemplo, com toda certeza não pertence ao conjunto dos inteiros. E quando a gente sai desse contexto onde ou a coisa pertence ou ela não pertence, mas quando a gente expande para uma situação onde o elemento pertence completamente, ou ele pertence parcialmente, ou ele não pertence a um determinado conjunto, é essa expansão, a generalização a que está sendo referida aqui, tá? Que se refere à teoria dos conjuntos fuzzy. Então, os conjuntos fuzzy são uma generalização dos conjuntos usuais da teoria de conjuntos lá da matemática. Bem, falando sobre relação de pertinência, tá? Que a relação de pertinência é exatamente o coração da lógica fuzzy, tá? Da lógica nebulosa, que é quando a gente se refere, o elemento pertence ou não pertence, aí pertence em que grau. Um grau alto é porque ele está muito mais próximo de algo, ou está muito mais distante, se ele é um valor menor de peso que ele recebe, coisa do tipo assim. Bem, a relação de pertinência, ela define o grau em que o elemento pertence a um conjunto difuso, né, ou a um conjunto fuzzy. Essas funções de pertinência são o alicerce da lógica nebulosa, e um exemplo de implementação que vocês vão encontrar bastante é no MATLAB. Eu estou citando o MATLAB porque é o software que o nosso livro didático menciona, tá? Não que seja o único programa computacional onde tem a implementação desses conceitos aqui,
Tem outros, mas só para a gente fazer uso do nosso material, então eu estou exigindo, eu estou pedindo, né, para que a gente se detenha nesse programa, tá? Eu não estou também pedindo para que vocês saibam programar ou saibam manipular esse programa. No trabalho que tem para ser feito, tá? Que está lá na unidade de ensino 3, na seção 2, estou falando de novo porque tem gente que chegou depois, um resumo a ser feito, em que deverá ser postado lá. Tá? Então, tem lá um botão para você acessar e tem um campo de anexos. Minha sugestão é que vocês façam o resumo em um editor de texto. E aí fica a critério de vocês, né? Um Word, Microsoft Word, ou um outro lá genérico, ou mesmo um outro editor de texto que vocês, desde que vocês consigam, né? Desde que eu consiga ler, tá? Porque se for algum outro editor de texto lá, aqueles textos matemáticos que fazem uso de linguagens LaTeX, por exemplo, e aí vocês vão ter que converter para um PDF e fazer a postagem, tá? Porque eu vou ter que ler esse material que vocês vão postar. A postagem vai ser exclusivamente pelo AVA, não pode me enviar por e-mail. Qualquer envio de trabalho por e-mail, eu simplesmente desconsiderarei, tá? Então, porque está lá nas instruções da atividade, que deve ser postado no AVA. Leiam com cuidado. Bem, continuando aqui sobre conjuntos fuzzy, falando agora de relação de pertinência, a gente vai ter que criar um par ordenado, tá? Então, olha só, um elemento de um conjunto fuzzy, né, um elemento é qualquer coisa que possa ser pertencente a um conjunto ou não, tá? Ele pode ser definido para fim de processamento, tá? Como um par ordenado UG, tá? Onde o primeiro elemento do par ordenado, que é esse U, ele representa o valor que esse elemento vai receber, tá? Vamos supor, a questão da temperatura, calor, por exemplo. Está calor, então a declaração é essa, está calor. Esse é o elemento, tá? Está calor. E aí, o valor que o estar calor vai receber, que vai variar de 0 até 1, tá? A gente sempre tem que pensar nessa escala, tá? Ou de 0 a 100%, mas em geral, os programas computacionais, eles implementam de 0 a 1. Vamos supor, onde o 0 está dizendo que essa declaração está calor é falsa, e o 1 é que ela é 100% verdade. E aí, valores entre 0 e 1 vão ser exatamente o grau em que aquilo é verdade ou falso. Por exemplo, um valor 0,5 para essa declaração de que está calor, né, quer dizer que estão no meio, estou indeciso, se está ou não está calor, 0,5 está no meio. É 50% verdade e 50% falso. Né? Agora, quando a gente está no 0,7, por exemplo, para atribuir o grau de pertencimento, né, a essa frase, essa declaração, eu estou muito mais próximo do 100% da verdade, né, de afirmar que a declaração é verdadeira, que seria em torno de 70%, do que para dizer que aquilo não é verdade, que é falso. O G, o que é o outro componente desse par ordenado, é exatamente o grau de pertinência, tá? Esse valor que a gente atribui para dizer que se esse valor, o valor no caso aqui seria a declaração, né? Se for uma declaração como eu fiz, dizer está calor, esse é o valor do elemento, tá? Agora se for uma coisa numérica, vai ser um número. Então, e o grau de pertinência é esse valor de 0 a 1 para dizer se ele realmente é totalmente verdade, é totalmente falso, ou ela é em algum outro grau entre esses dois valores. Repetiu, não sei por quê, acabei repetindo aqui o slide. Mas, enfim, mudei. Esse par ordenado, o G, né, que é o que vai representar o elemento de um conjunto fuzzy, ele pode ser estendido, tá? Em vez de se tratar de um elemento, a gente pode tratar de um conjunto. E aí eu vou fazer uma pequena mudança nesse par ordenado. Esse U ele passa a ser um U maiúsculo, em termos de simbologia, tá? De notação, e esse G passa a ser M, tá? É tipo uma generalização desse par ordenado aqui.
E aí esse U não vai ser mais um elemento, mas ele vai ser um conjunto, então uma coisa maior. E esse M vai continuar sendo uma relação de pertinência, só que agora vai ser uma relação de pertinência associada ao conjunto como um todo, tá? E não mais ao elemento. Matematicamente é aquilo que eu disse para vocês, ó, esse M que está aqui, ele vai ser um valor entre 0 e 1, inclusive, né, ó, 0 inclusive, por isso que essa é colchete aqui, e 1 inclusive, que também é o colchete. Tá? Que para dizer que esse U pertence em algum grau dentro desse intervalo de valores a algum conjunto fuzzy. E essa é a referência, a lista de referências. Olha só, uma dica, essas aulas que eu apresento para vocês, tá? Essa aula que eu apresento para vocês, sempre, quase todas elas têm referências bibliográficas. Essas referências que eu coloco aqui, ó, é no padrão ABNT. Então, percebe, são livros, tá? Então, tem padrão para cada tipo de material consultado. Isso aqui é uma referência de livro, tá? Quando é livro, ó, com 2 autores, a gente coloca assim, coloca o título do livro, onde só a primeira letra é maiúscula, todas as outras são minúsculas. Se ela está acima da primeira edição, é a terceira edição, a cidade de onde a editora, onde é a editora do livro, e aqui é a editora, e aqui é o ano de publicação. Aqui também com 2 autores, só que aqui é em português, aqui são 3 autores, a partir de 4 autores de livros, você tem lá uma maneira de colocar, não coloca mais todos os nomes, coloca aquele et.al., tá? Então, se vocês têm, isso é para vocês terem uma referência de como colocar lá na lista de referências que vocês vão pôr no resumo, tá bom? Mas se vocês vão pegar sites, é diferente, tá? Não é assim, não. Então, se vocês vão pegar aqui, é exemplo de livro. Agora, se vocês vão consultar periódico científico, que é revista científica, é uma outra maneira de fazer referência no padrão ABNT. Se vocês vão pegar site, também tem um outro tipo de padrão, tá? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia de como que é o padrão ABNT. Aqui é para livros. Quando é um autor, tira só isso, deixa só o último nome aqui, ó, sempre em maiúsculo, o último nome do autor, e aí os outros nomes dele, ó, sempre vem a primeira letra, o ponto, pode fazer por extenso também, mas aí tem aqui meio, como é que eu posso dizer? É opcional. No geral, é feito assim. Você pega só o último nome, coloca ele por extenso em maiúsculo primeiro, vírgula, aí o nome dele, ponto, o outro sobrenome, ponto. Ponto e vírgula se tiver mais autor, senão já vem direto para cá. Ponto, aqui é um ponto na realidade, tá? Aqui é para ser um ponto, é para ser assim, ó. Acabei de ver, tem um errinho aqui. É assim, tá? Então, aí vem o nome e etc. É isso, meninos. Só tem meninos na sala. Cadê as meninas dessa turma? Espera aí. Não estão aqui. Mas eu vou encerrar a gravação, tá? Porque a aula foi bem curtinha mesmo, como eu tinha dito, que a aula ia ser curta, por isso que eu esperei chegar pessoal para eu poder começar, tá? Até porque eu tive uma semana absurdamente cheia. Mas vou encerrar aqui a gravação. Professor.